Pai do Senhor, amados irmãos, está começando mais um programa EBD em síntese. Este programa está sob a responsabilidade da Assembleia de Deus em Mossoró, Rio Grande do Norte, que está sob a presidência do pastor Francisco Cícero Miranda. Você pode também assistir esse programa na TV AD Mossoró e também pelo YouTube e Facebook e ouvir através da Rádio Libertadora 96.3. Hoje iremos estudar a lição de número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus. A lição número 12 é sobre a bondade de Deus em nos atender. O texto áureo diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Mateus 7,11, palavras do Senhor Jesus. A verdade prática da lição diz assim: Deus é um Pai amoroso, que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 até o 20. Nesse segundo trimestre de 2022, estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus, especificamente Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Essa lição número 12 é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é a bondade de Deus. O segundo ponto, há 2 caminhos para escolher. O terceiro ponto, a mentira dos falsos mestres. Então sejam todos bem-vindos. Esse que vos fala é o professor Tony. Sejam bem-vindos a esta aula e que possamos acrescentar na sua vida espiritual, que possamos acrescentar no seu conhecimento bíblico teológico. Você que é um amante da escola bíblica dominical, sejam todos bem-vindos. Então, o primeiro ponto da lição que fala sobre a bondade de Deus. Vamos falar aqui sobre a bondade de Deus no sentido bíblico, no sentido teológico. Sabemos que Deus, ele é bom. E quando nós falamos que Deus é bom, ao mesmo tempo estamos dizendo que Deus é amor. Deus, ele é compaixão. Deus, ele é misericórdia. A bondade é uma característica de Deus. Não dá para separar. Não dá para pensar diferente. Não pode nós não podemos e nem conseguimos pensar de forma diferente, e logo porque isso não é ensinado na Bíblia, onde Deus ele é mau, Deus é rancoroso, Deus é vingativo. Não, Deus ele é bom. É uma característica inerente de Deus, como já falei. A bondade de Deus não quer dizer, quando nós falamos que a bondade de Deus, ao mesmo tempo não quero dizer que ele aceita tudo ou todos de qualquer forma com seus comportamentos. Quando falamos que Deus é bom, ao mesmo tempo estamos dizendo que Deus é gracioso, que Deus possui graça para aqueles que não merecem. Então, essa bondade de Deus, existe uma ética, existe um padrão de vida. Deus é bom. Deus, ele cuida, Deus, ele protege. A bondade de Deus representa a sua graça, a sua bondade, o seu amor imerecido. A bondade de Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo. Essa é a bondade de Deus, a bondade de fazer com que o homem o conheça, que o homem tenha comunhão com ele. Se não fosse a bondade de Deus, alcançando a humanidade, de maneira alguma poderíamos conhecê-lo. Quando Adão pecou, o que fez Adão estar vivo e o que fez
Deus perdoar Adão e o que fez Deus enviar Jesus Cristo, seu Filho, para a terra, para trazer salvação aos homens, foi a sua bondade. Então Deus, através da sua bondade, nos apresentou Jesus Cristo, para que conheçamos a bondade dele e possamos ser salvos através da bondade dele. E aqueles que não aceitam a bondade de Deus são sujeitos aos seus juízos, né? E como consequência, a condenação eterna. Existem dois tipos de bondade, podemos aqui destacar para vocês. Tem a bondade geral e a bondade específica. A bondade geral é aquela bondade que atinge a toda a humanidade, independente de ser cristão ou não. Mateus 5,45 diz assim, Jesus falando, porque o Pai faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Aqui é a bondade geral. Aqui é a bondade de Deus atingindo toda a humanidade, independente de ser cristão ou não. Mas existe a bondade específica, e essa bondade específica de Deus, ela é voltada somente para a igreja. Somente para a igreja. Como, por exemplo, a vida eterna em Cristo Jesus é somente para a igreja. Ser templo e morada do Espírito Santo é uma bondade de Deus exclusiva para a igreja. Participar do arrebatamento da igreja, do arrebatamento, é uma bondade específica para a igreja. Então, a bondade geral atinge todos, independentes quem é crente ou não, e tem a bondade específica que é somente para a igreja. Um exemplo, João 14:3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 3. Jesus falando, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Vos receberei. Quem são esses que vão receber a Cristo? A igreja. Não o mundo, não a humanidade geral, somente a igreja. Somente os salvos em Jesus Cristo. Continuando aqui o versículo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Vós também, está se referindo aqui aos salvos em Cristo Jesus. Então Deus, ele é bom. Podemos aqui destacar também a bondade de Deus para com a igreja, no sentido de atender às suas orações, conceder o pão de cada dia, conceder a saúde, o cuidado de Deus nas pequenas e grandes coisas. Então, Deus, ele concede, ele cuida dos seus servos, dos seus filhos, conforme a sua vontade, conforme a sua bondade. A bondade de Deus é a causa de nós estarmos aqui. É por isso que aqui na leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 7, versículo 10, ele diz assim, ora, Jesus falando, ora, se vós, esses vós são quem? São os que não são crentes. Ele estava falando para um público não crente. Ora, se vós que sois maus, vocês sabem dar bons presentes ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, que dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazer vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, querido ouvinte da Palavra de Deus, aluno da Escola Bíblica Dominical, professor, estamos aqui, vivemos aqui, somos salvos, temos nossos nomes escritos no livro da vida por causa da bondade de Deus.
Está terminando mais um bloco do programa, o primeiro bloco do programa EBD em Síntese, e daqui a pouco voltaremos. Voltamos com o programa EBD em Síntese. Esse que vos fala é o professor Tony. Estamos estudando a lição de número 12. Estamos no segundo trimestre desse ano 2022. Estamos falando sobre a bondade de Deus em nos atender. E vamos para o segundo ponto da lição, que há dois caminhos para escolher. Deixa eu ler para você Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim, Jesus falando: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Jesus, quando está falando aqui porta, ele está usando aqui uma figura de linguagem. Jesus está aqui falando sobre vida cristã. Ele está fazendo uma figura de linguagem de comparação. Ele está comparando a vida cristã com uma porta estreita. Então você, quando imagina uma porta estreita, apertada, então imaginamos que quem passa por ela passa com dificuldade. Ao mesmo tempo, quem assume o compromisso de ser um discípulo de Jesus deve ter a consciência de que esse novo comportamento, essa nova vida em Cristo Jesus é uma vida de dificuldades. Porque um verdadeiro cristão, ele luta contra si mesmo, porque Jesus disse que devemos renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso egoísmo, renunciar à nossa vaidade. Temos que lutar contra o mundo, contra a filosofia do mundo, contra o modo de viver do mundo e lutar também contra os exércitos malignos espirituais que dominam o mundo. Então, ser cristão não é fácil. Não é impossível ser cristão, mas ser cristão não é fácil. Jesus ele fala nisso quando fala sobre porta estreita e porta larga, podemos dizer assim. A porta estreita é o que conduz à vida eterna. Mas Jesus fala que, infelizmente, poucos passam por ela. Poucos passam por ela. Jesus, em um dos seus sermões, ele disse: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? No arrebatamento, poucos serão arrebatados, porque a Bíblia fala que voltará em um momento em que o amor esfriará e poucos serão salvos no momento do arrebatamento. Porque são poucos que querem realmente passar pela porta estreita. São poucos realmente que querem ter uma vida cristã séria. Então, como eu falei, a palavra porta é uma comparação, é uma figura de linguagem de comparação. Ela está comparando a vida cristã. É interessante, é importante que você entenda isso. E que aqueles que passam por essa porta passarão por dificuldades, porque a vida cristã passa sim por dificuldades. A porta larga
simboliza as facilidades do mundo, né? É a predisposição, representa a predisposição que a maioria tem de se afastar de Deus. Segundo pesquisa de várias instituições, a maioria das pessoas no mundo são consideradas cristãs. Aí eu me lembro do discurso de Jesus, quando ele diz que Isaías fala e Jesus repete a passagem de Isaías, quando diz que muitos louvam com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Muitos louvam com seus lábios, muitos se dizem cristãos, né? Mas pouco assumem o compromisso verdadeiro diante de Deus e diante da sociedade de ser um cristão. Em Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 39, eu vou aqui citar esse versículo bíblico para que você possa entender como é essa porta larga. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, Jesus falando, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, se comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, simboliza uma vida descompromissada, despreocupada com a vida eterna. Uma vida distanciada de Deus. Nós, um homem, uma mulher, andar, viver a sua vida cotidiana, né? Sua vida familiar, universitária, profissional, sua vida de entretenimento, distante de Deus. É esse aqui, comiam, bebiam, e essa geração, as características dessa geração é a característica da maioria, porque poucos querem passar pela porta estreita. Continuando aqui, Mateus 24, 39. E não perceberam, quem não percebeu? Aquela geração que andava, comiam, bebiam, casavam e davam casamento, que andavam despreocupados com a vida eterna. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando Jesus voltar, pegarão essa maioria que estão passando pela porta larga, pelo caminho largo, essa maioria pegarão de surpresa. De surpresa. Né? Para concluir esse segundo ponto da lição, quero ler Lucas 13, versículo 24, onde Jesus fala: porfiai por entrar pela porta estreita. Se porfiar aqui, essa palavra porfiar se esforce, lute, tenha extremo interesse em entrar pela porta estreita. Porta estreita aqui, porta, é a vida cristã. É a vida cristã. E a vida cristã, para ela ser séria, para ela ser saudável, ela precisa ser levada a sério. Através de mecanismos espirituais ensinados por Jesus. Através de uma disciplina, oração, leitura bíblica da palavra, devocionais, vida congregacional. Isso é porfiar por entrar pela porta estreita. Jesus continua:
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando esse grupo irá procurar entrar e não encontrarão? Quando Jesus voltar, ou quando aparecerem diante do grande trono branco que é citado ali em Apocalipse, no juízo final. E não haverá mais escapatória para aquele que morrer sem Cristo. Encerramos aqui o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Daqui a pouco voltaremos. Voltamos ao terceiro bloco e último do programa EBD em Síntese. Vamos para o terceiro ponto da lição. A lição que nós estamos estudando é a lição número 12, que fala sobre a bondade de Deus em nos atender. E esse terceiro ponto da lição fala sobre os falsos profetas, a mentira dos falsos profetas. Jesus diz assim, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e diante, ele fala, olha, acautelai-vos. Acautelai-vos é vigie, né? Preste atenção. Dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha aí, a palavra aqui, disfarçados. O falso profeta, ele não diz que é falso profeta, né? Quem está dizendo aqui que é falso profeta é Jesus. Como nós descobrimos um falso profeta através da palavra de Jesus, através do evangelho de Jesus, através da Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia, que nós conhecemos um falso profeta. Versículo 14. Pelos seus frutos, ou seja, pela sua vida, frutos aqui é a vida, né? Seu comportamento. Pelos frutos conhecereis. Versículo 15. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. O falso profeta aqui é a árvore má. A árvore boa é o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão. Presta atenção aqui que todos os dois, Jesus aqui está fazendo outra figura de linguagem de comparação. E todos os dois são árvores. Todos os dois produzem frutos. Mas o verdadeiro cristão, ele produz bons frutos. O falso profeta, maus frutos. Versículo 16. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O verdadeiro cristão, mesmo sabendo dos seus limites, das suas falhas, ele se esforça, ele procura dar bom testemunho, ensinar a sã doutrina, dar bons frutos. O falso profeta não. O falso profeta, o falso mestre, o falso doutor na igreja, ele procura ensinar doutrinas errôneas, heresias na igreja. Versículo 17. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. O que é um falso profeta? Vou dar um conceito aqui mais apropriado, mais teológico, né? É uma pessoa que se diz porta-voz de Deus, mas que seus ensinamentos e comportamentos não condizem com a doutrina bíblica. Só que às vezes os dois andam juntos e às vezes não. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um falso profeta, às vezes ele ensina a sã doutrina, mas não tem uma vida correta. Mas
ele é um trambiqueiro, ele é um adúltero, ele é um avarento por trás, ele é mesmo, ele quer ser, e ensina a palavra. E tem aquele falso profeta que não, que nem ensina a boa palavra e ao mesmo tempo dá mau testemunho. E como perceber isso? Às vezes é fácil e às vezes não é fácil. Descobrir um falso profeta, um falso mestre. Jesus fala que eles são lobos disfarçados de ovelhas. Olha aí a complexidade e a dificuldade de perceber um falso profeta em nosso meio. É um lobo disfarçado de o quê? De ovelha. Então, é uma pessoa disfarçada de crente, de cristão. Então, acautelai-vos, preste atenção, tenha calma. Normalmente, quando eu escuto uma boa pregação, às vezes eu escuto uma boa pregação, eu digo, essa pregação foi muito boa, essa aula foi muito boa, esse ensinamento foi muito bom, mas para eu dizer que o pregador ou a pregadora, ou o professor da escola dominical, professor, para dizer que ele é uma bênção, eu preciso conhecer ele, a vida dele. Levantar-se-ão, Mateus 24:11, Jesus fala, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então os falsos profetas, eles têm seguidores, e não são poucos. Não são poucos que seguem os falsos profetas. Falso profeta aqui não é aquele, falso profeta aqui não é aquele profeta no estilo do Antigo Testamento. O profeta aqui é o ensinador da palavra, é aquele que ensina, é aquele que prega a palavra de Deus. Então muitos seguirão a ele. Jesus fala aqui, olha, muitos. Ele engana, porque muitos serão enganados. Por que serão enganados? A maioria desses que foram enganados é porque não buscaram o conhecimento mínimo da palavra de Deus, das doutrinas básicas da palavra de Deus. Não foram alunos da escola dominical. Por isso que foram enganados. Lá em Marcos 13:22, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, Jesus falando, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Muitos cristãos seguem líderes religiosos porque há notícias que ali há sinais, há notícias que ali há milagres. A Bíblia Sagrada fala e apoia, e ensina milagres, sinais, prodígios. Sim, isso é bíblico. Mas isso não é o foco central da vida cristã. Não é. Isso faz parte do reino de Deus, faz sim. Mas eu não devo alicerçar a minha vida cristã em sinais e prodígios. Basta ver na multiplicação dos pães. Lá em João, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e muitos começaram a seguir a Jesus por causa da multiplicação dos pães. E Jesus repreendeu, vocês estão me procurando por causa da multiplicação dos pães, por causa dos sinais que eu faço. Está errado. Está errado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo aqui, Israel, do Antigo Testamento, surgirão falsos profetas. Assim também haverá entre vós quem? A igreja, falsos mestres, os quais introduzirão
dissimuladamente, ou seja, disfarçadamente, heresias destruidoras, até o ponto de até renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo destruição. Ouvimos muitas outras pregações ultimamente, nossos púlpitos estão cheios de pregações triunfalistas, de pregações antropocêntricas, onde o homem é o centro, onde Deus tem que fazer, onde Deus irá fazer, e poucas pregações onde nos incentiva a nós sermos servos, a nós sermos obedientes, a nós negarmos a nós mesmos, a termos uma vida cristã mais compromissada. Essa é a mensagem central do Reino de Deus. Então vamos ter cuidado com os falsos profetas. Estamos terminando mais um programa EBD em síntese. Obrigado a você que nos acompanhou pela TV AD Mossoró, pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Libertadora. Muito obrigado. Que Deus os abençoe grandemente e até o próximo programa, assim Deus permita. A paz do Senhor.